Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão sobre a nossa lição da Escola Sabatina. Nós estamos discutindo a mordomia cristã, motivos do coração. Em especial, nessa semana, nós estamos refletindo sobre a lição número 9, ofertas de gratidão. A palavra oferta, em geral, ela está vinculada a uma noção de igreja hoje, não é? A uma noção religiosa. Mas para nós capturarmos melhor o sentido bíblico do uso dessa palavra, nós podemos refletir um pouquinho sobre a ideia de presentes. Presentes de gratidão. Na nossa cultura, nós temos um hábito muito bonito de presentear, especialmente em algumas datas comemorativas, como o Natal, o aniversário, o Dia dos Pais, o Dia das Mães. E os presentes são dados no sentido de que o doador do presente ele está comunicando para aquele que recebe um sentimento de apreciação, um sentimento de valorização dessa pessoa. Mas nem todos os presentes entram meramente numa categoria de valorização e apreciação. Muitos deles colocam essa valorização e apreciação num patamar ainda maior. Quando o presente é dado, não meramente porque a pessoa aprecia, mas porque ela foi grandemente beneficiada por essa pessoa. Então, um presente oferecido para ela é um presente, no fundo, de gratidão. É um gesto de retribuição, não na mesma proporção do benefício, muitas vezes, mas um singelo gesto de uma gratidão que aprecia aquilo que foi feito em benefício da pessoa. Quando nós refletimos sobre as ofertas no campo religioso do nosso relacionamento com Deus, as ofertas são vistas primordialmente no campo de um presente de gratidão que nós oferecemos a Deus. É claro que esse presente, ele não tem o mesmo nível da bênção que nós recebemos de Deus, mas é um gesto, uma expressão de valorização por aquilo que Deus fez e faz por nós. É claro que essa é uma ilustração aproximada, mas isso comunica um pouco daquilo que a linguagem de oferta na Bíblia quer dizer para nós. Quando nós abrimos a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, nós podemos ler algumas passagens que indicam para nós algumas situações de ofertas, especialmente essas ofertas voluntárias, de um coração que se agrada em dar algo ao Senhor, dar algo a Deus para que os propósitos divinos sejam cumpridos. O primeiro exemplo que nós vamos usar é uma passagem que vem de Êxodo, no capítulo 25, verso 2. Nós vamos ler a nova versão internacional. E esta passagem tem que ver com a construção do santuário nos planos que Deus delineou para Moisés. E a comunidade israelita no deserto deveria participar. Deus solicita que eles participem, dando as ofertas que constituirão os bens por meio dos quais o santuário será construído, com ouro, outros materiais preciosos, também tecidos. Veja só como o texto inicia no capítulo 25, verso 2. Diga aos israelitas, Deus pede a Moisés, que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Depois de alguns versos, nós vamos ver Deus dizendo que vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E aqui está o meio pelo qual o santuário seria construído, a matéria-prima usada para isso. Os israelitas deveriam trazer uma oferta. E existem algumas palavras-chave que são muito importantes aqui. A primeira delas é o coração. A oferta não foi dada num sentido de obrigação. Você se lembra que aquilo que os israelitas faziam antes de estarem no deserto, lá no Egito, era um trabalho forçado, era um trabalho de obrigação. Mas aqui não. Eles saíram da escravidão, saíram do Egito para que eles pudessem oferecer algo a Deus, não por obrigatoriedade, mas algo essencialmente voluntário.
de coração. O coração que compele, o coração que leva a dar, a ofertar. Um presente a Deus. E veja só, este povo, se você lê a narrativa do Êxodo como um todo, esse povo saiu do Egito. Eles receberam uma bênção muito grande de Deus, que foi a bênção da libertação. O que eles fazem agora, com um coração que compele a dar, é simplesmente retribuir, parcialmente, numa fatia bem pequena, aquilo que Deus havia trazido para eles de maneira incalculável, o preço da liberdade. O coração que está compelido a dar. Nós temos uma outra passagem curiosa, ainda no Antigo Testamento, que diz respeito à terra prometida. Veja só, outro presente que Deus dá ao povo de Israel, não apenas a libertação do Egito, mas também um destino caracterizado por um ambiente muito agradável, um ambiente realmente de liberdade. Veja só o que Deus diz em Números, capítulo 15, Números 15, versos 18 a 21, eu leio na Almeida Revista e Atualizada. Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Veja o vínculo aqui entre a terra a ser dada, a fertilidade dessa terra, a abundância de alimento nessa terra, e na medida em que há fartura e alimentação, essa sociedade, que é caracterizada pela agricultura, deveria oferecer a Deus, com um coração voluntário, uma oferta de gratidão a Ele, um presente de gratidão. E aqui a farinha, ela é enfatizada como primícias, mas a oferta, obviamente, não se restringe à farinha. Em outros lugares nós podemos ver outras coisas, outros elementos que constituem oferta, como os metais preciosos, no capítulo anterior que nós lemos de Êxodo, e aqui a questão da farinha. Então, uma gratidão a Deus, porque Deus está oferecendo a terra, e eles retornam uma oferta de gratidão a isso que Deus está fazendo. Não existe apenas a promessa acerca da terra, mas existe a promessa de que nessa terra, aonde o povo seria levado, eles teriam um lugar específico para adorar a Deus, que nós conhecemos ser o santuário. Nós já lemos sobre ele no livro de Êxodo, mas ali é um santuário portátil que acompanha Israel nas suas peregrinações pelo deserto. Na informação que nós temos aqui, em Deuteronômio, nós ouvimos de um santuário que estaria localizado na própria terra e não no deserto da peregrinação. Veja só o que o texto diz. Habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. Eu estou lendo Deuteronômio 12, 10 a 12, da Almeida Revista Atualizada. E nessa terra que o Senhor fará o povo herdar, eles morarão seguros, diz o final do verso 10. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome, uma referência ao santuário. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor, e vos alegrareis perante o Senhor. Note alguns elementos importantes para nós destacarmos nessa passagem. Há a promessa novamente da terra, e dentro dessa terra existirá um lugar, o santuário, aonde o povo trará vários sacrifícios, dízimos, ofertas, e esse ofertar, esse trazer a Deus, ele é tão voluntário, ele é tão motivado por um coração que realmente quer fazer isso, que a palavra que se alinha a tudo isso é a palavra alegria. Você se lembra quando você planejou dar um presente especial para alguém que você ama? Um presente de agradecimento por tudo aquilo que essa pessoa faz para você? É interessante notar
que a pessoa que ganha o presente normalmente é a que fica feliz, mas nós ficamos felizes também ao darmos o presente. Nós nos sentimos satisfeitos ao trazermos para essa pessoa uma lembrança daquilo que nós valorizamos nela. E aqui a alegria é marcante. Ao participarmos das ofertas a Deus, nós o fazemos com um coração alegre, que ama o Senhor e tem prazer em presentear a obra de Deus, trazendo as ofertas no seu santuário. Esse é um quadro muito bonito que nós encontramos no livro de Deuteronômio. Você notou no livro de Deuteronômio, no texto que nós lemos, uma conexão entre sacrifícios e ofertas. De fato, se você lê o livro de Levítico, nos capítulos 1 a 7, existe um detalhamento de algumas ofertas que nós chamamos de sacrifícios. O holocausto, onde o animal era queimado sobre o altar, os manjares, quando o alimento era trazido e ele era queimado e subia um aroma suave ao Senhor, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado. Veja, todos esses sacrifícios são chamados em Levítico e também em Números de ofertas. Obviamente, aqui nós não temos apenas o vínculo de uma oferta de gratidão. Boa parte dessas ofertas, especialmente oferta pelo pecado, visualizava a purificação do povo de Deus, o perdão dos pecados. Mas junto com elas estava a ideia de uma adoração a Deus, um pedido de perdão que também é associado com a ideia de adoração. Especialmente no caso dos holocaustos, eles são marcas de uma adoração a Deus, de uma fumaça que sobe aos céus como aroma suave. Interessante notar que a palavra para oferta, ela nos ajuda a entender algumas coisas importantes quando nós falamos de sacrifícios. Na nossa mentalidade, muitas vezes, os sacrifícios estão conectados com o derramamento de sangue, com a morte do animal. Isso está correto, mas nós não podemos dizer que todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram caracterizados, melhor dizendo, eram caracterizados pelo derramamento de sangue e pela morte de um animal. Pense, por exemplo, na oferta de manjares, que está no capítulo 2 de Levítico. Nós temos ali alimentos, não existe a morte, nós temos um sacrifício de elementos naturais, de alimentos que não envolvem o derramamento de sangue. Portanto, ofertas não incluem apenas sacrifícios de sangue, como nós observamos nos manjares. Eles são, muitos dessas ofertas de Levíticos, especialmente holocaustos e manjares, eles são queimados e sobem aos céus. E a linguagem bíblica é que elas sobem como aroma suave ao Senhor. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós observamos a linguagem de um sacrifício espiritual. Nós não fazemos sacrifícios para perdão dos nossos pecados. De acordo com o livro de Hebreus, Cristo morreu e este é o único sacrifício para perdão dos pecados. Mas isso não significa que a linguagem de oferta e sacrifício simplesmente vai acabar no meio cristão. Não, não é esse o quadro que o Novo Testamento traz para nós. Observe, por exemplo, o que nós temos em 1 Pedro 2, verso 5. Nós lemos sobre a oferta ou o sacrifício espiritual. Em Romanos 12, verso 1, nós somos chamados a apresentar o nosso corpo como uma oferta, um sacrifício vivo ao Senhor. Em Hebreus capítulo 13, verso 15, nós lemos sobre a oferta, o sacrifício de louvor que confessa o nome do Senhor. Ainda neste mesmo capítulo de Hebreus, nós lemos acerca de uma outra prática que é chamada de oferta, sacrifício a Deus, que é a prática do bem e a cooperação mútua. Então, note algo. Em contraste com o Antigo Testamento, nós hoje não temos múltiplas ofertas
ou sacrifícios para o perdão de nossos pecados. Cristo é o único sacrifício para isso. Mas nós continuamos a fazer algo que o Antigo Testamento fazia, que é oferecer ofertas ou sacrifícios espirituais. Ofertas e sacrifícios de agradecimento a Deus, de devoção a Deus, de adoração a Deus, que inclui o nosso corpo, o nosso louvor e as ações que nós fazemos. Eu gostaria de destacar mais uma delas, que toca especialmente no papel da mordomia cristã, na oferta de gratidão que nós participamos na igreja, no contexto onde existe a adoração atual. Veja o que Paulo diz no capítulo 4, versos 16 a 18. Estando eu em Tessalônica, vocês, e ele se refere aqui aos filipenses, me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. E veja só agora a nota tônica desse texto. Elas são, essas ofertas, esses donativos, essa ajuda financeira, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Veja, a ajuda financeira, o dar para Paulo, o apóstolo, é visto como uma oferta comparável às ofertas do Antigo Testamento, um sacrifício espiritual. E nós hoje temos a chance, a oportunidade de oferecermos a Deus vários tipos de sacrifícios, ofertas espirituais. E uma delas é a oferta financeira, a oferta por meio da qual nós agradamos a Deus através do nosso altruísmo e da nossa ajuda por meio das nossas ofertas financeiras. Vamos terminar a nossa reflexão com aquele que é o texto base para toda essa lição sobre as ofertas de gratidão. Está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. E o texto do capítulo 9 fala sobre a assistência aos santos. E Paulo diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E existem termos aqui que são muito próximos daquilo que nós observamos em passagens do Antigo Testamento. Quando o povo no deserto foi convidado a ofertar para a construção do santuário, essa oferta deveria vir do coração. E aqui Paulo enfatiza isso, uma contribuição que é movida por um coração que quer dar, que quer retribuir um pouco daquilo, da bênção que tem recebido. E um outro elemento muito importante é que esse doar, esse dar ajuda financeira, essa oferta financeira, ela deve ser feita com muita alegria. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade muito grande de participarmos com várias ofertas e sacrifícios espirituais desde a época do Novo Testamento, inclusive a oferta financeira que tem que ver com o nosso coração, um coração que dá e um coração que se alegra com isso. O texto bíblico base, portanto, dessa reflexão da semana sobre ofertas de gratidão é 2 Coríntios 9, verso 7, que nós acabamos de ler. Que coisas nós devemos levar desse estudo? 3 itens principais. O que nós precisamos saber? Nós precisamos compreender a estreita relação entre um coração que transborda de gratidão e a prática de doar. Nós vimos isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O que nós precisamos sentir com essa lição? Nós precisamos apreciar a profundidade da graça misericordiosa de Deus e se entusiasmar com oportunidades de resposta. Está aqui a ideia que nós destacamos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é a alegria de um coração cheio de gratidão pela graça misericordiosa de Deus, um coração que quer responder
com gratidão a essa graça. E finalmente, o que nós precisamos fazer? Conhecer, sentir e fazer. De maneira bem simples, nós precisamos encontrar meios de doar, meios de ofertar, meios de expressar a nossa gratidão com um coração que está cheio de altruísmo e um coração alegre, que está muito feliz em devolver um pouco daquilo que é abundante em nossa vida. Que Deus continue te abençoando e que você tenha um coração de mordomo, um coração cheio de gratidão, que alegremente oferta ao Senhor vários sacrifícios espirituais, inclusive a oferta financeira de gratidão. Que Deus os abençoe e até a próxima lição.